Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com ali lançamento direto do Parque São Jorge, trazendo as últimas do Timão pra gente. O Augusto Melo que tá se complicando cada vez mais, hein, com essa situação aí, depois do impeachment, sujeira atrás de sujeira, e também tem a situação do Memphis Depay. Fabinho Soldado falou e disse se ele vai treinar ou não no sábado, se representar junto com a equipe. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação, trouxe mais revelações, bora pro vídeo. Falta pouco para a reapresentação do elenco corintiano depois das férias nessa pausa para o Mundial. Mas mesmo sem jogos, o clube segue em evidência, com notícias nada animadoras. A Polícia Civil encerrou o inquérito do caso Vaidebet. Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé foram indiciados por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-diretor jurídico Yun Lee também foi indiciado, mas pelo crime de omissão imprópria. A polícia entendeu que ele identificou inconsistências no cadastro da empresa intermediária e, mesmo assim, não se opôs. A polícia enviou o inquérito ao Ministério Público, que deve analisar se irá ou não oferecer a denúncia. Caso ofereça, todos os indiciados se tornarão réus e o processo irá para as mãos de um juiz. Esse é apenas um dos motivos do Corinthians estar em evidência nos noticiários. Os problemas também estão dentro das quatro linhas. Memphis Depay notificou o Corinthians por 2 vezes pela falta de pagamento, pela premiação do Campeonato Paulista e também por direitos de imagem. Um valor em torno de 6 milhões de reais. A primeira notificação foi feita em maio, a segunda nesta terça-feira. Caso o Corinthians não acerte esse valor com o camisa 10, ele pode não se reapresentar junto com o elenco no próximo sábado e caso esse prazo de não pagamento se estenda, ele pode até mesmo deixar o clube. A atual diretoria informou que não tinha conhecimento da primeira notificação porque ela foi feita ainda sob a gestão do presidente Augusto Melo e que agora a nova diretoria fará esforços para contornar a situação e para que Memphis se reapresente no próximo sábado. A ESPN apurou que todo o elenco aguarda pagamentos em relação aos bônus pela classificação na Pré-Libertadores e Copa do Brasil no ano passado, o valor pela vitória diante do Novo Horizontino e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e também a premiação do Paulistão. O Corinthians precisa também pagar a rescisão do técnico Ramon Dias e sua comissão. Com a dívida total na casa de 2,5 bilhões, o clube precisa acertar as pendências mais urgentes para tentar minimizar o que já parece fora de controle. Isso, e fica a expectativa. Será que vai se reapresentar? A reapresentação, inclusive, Fansports, é no sábado. Olha só o que o Fabinho Soldado, ele disse, abre aspas aí, ó. O atleta vai se apresentar normalmente, não tem nada que tire isso dele. É um atleta super profissional, super dedicado e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas, fecha aspas, em entrevista pro GE. Tá aí o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. E nas redes sociais, André, o Memphis já foi lá e supostamente dá a entender que ele tá voltando pro Brasil. Mas que situação! E o Augusto Melo não era aquele que falava que tava tudo em ordem, sem dívida, sem problemas por lá, André? Pois é. Há uma informação também que tem sido pouco comentada. O Corinthians deve cerca de 10 milhões de reais para o Coronado, dinheiro de luvas, acertado quando ele, evidentemente, veio do exterior para jogar no Corinthians. Essas luvas teriam sido parceladas em 9 pagamentos. Quantos pagamentos o Coronado recebeu? 1. O Corinthians pagou 1 de 9 e parou de pagar. Então, esses são os casos de valores mais altos, consequentemente, problemas mais sérios. Memphis Depay e o Igor Coronado. Aí eu faço um convite ao torcedor do Corinthians que tem um pouco de bom senso e não é um cheerleader de cartola, seja qual for o cartola, e aí já diminui bastante, né, a quantidade de pessoas interessadas no tema, porque não é para ficar balançando pompom para cartola. Recentemente, durante o debate sobre o impeachment do Augusto Melo, os senhores se lembram dele ter dito que estava sendo perseguido porque o Corinthians estava nos trilhos? Uhum. Finalmente nós estamos colocando o Corinthians nos trilhos, não devemos mais para jogador, os pagamentos estão em dia, vou fechar um contrato na semana que vem que vai ser o maior contrato da Via Láctea. Tudo isso ele falava, lembra disso? Aqui nós sempre dissemos, este senhor tem um método que é o de mentir descaradamente. Dizer publicamente coisas que não correspondem à realidade. Não sei se é um problema de patologia ou se é uma intenção de enganar todo mundo o tempo todo. Porque muita gente cai.
mas muita gente cai. E aí está, o clube que estava nos trilhos, o clube que para trás a dívida não é minha, desde que eu assumi tá tudo certinho, bonitinho em dia, devendo para o Memphis, notificado na justiça, aparentemente à mercê da vontade de um jogador de se apresentar ou não. Se ele se apresentar é porque tem boa vontade, está sendo além de um bom profissional, está sendo caridoso com o Corinthians, cumprindo as suas obrigações sem ser remunerado como o Corinthians assinou o papel que o faria. E o Igor Coronado também, embora pouca gente comente. Esse é o Corinthians de hoje, aquele que está em dia, cujo presidente afastado era perseguido porque estava colocando o clube nos trilhos. E você acreditou. Muitos acreditaram. Essa questão do título paulista envolvido ali, é muito impressionante como a gente vê muito isso no futebol, como um título acaba às vezes maquiando, acaba postergando o desligamento, algo que seria benéfico para o clube, na verdade acaba sendo algo até ruim de certa forma. Essa defesa a qual o André se referiu de tantos torcedores, ela só aconteceu, inclusive por parte da torcida organizada, porque houve o título paulista. Porque as coisas iam bem dentro de campo. Se as coisas não andassem bem dentro de campo, certamente a direção antiga do Corinthians seria criticada. Porque é assim que a coisa toca, é assim que a banda toca, as coisas andam dessa maneira. Se você tá indo bem dentro de campo, tá tudo certo, e quem fala mal é porque quer criar crise, é porque quer criar turbulência, é porque tá contra o time, etc e tal. Ainda que os fatos sejam evidentes, como sempre foram, né? Para quem dizia que as coisas fora de campo não tem relação às coisas dentro de campo, quando nasce o caso da Vai de Bet, todo ainda no blog do Juca Kfouri, eu lembro de ter falado aqui, no Sport Center inclusive, é impressionante, 1 ou 2 dias depois, é impressionante como não houve a reação que se imaginava que devesse haver do presidente do Corinthians de inconformismo. Porque nós estávamos falando supostamente de uma comissão, que era uma comissão que não deveria ser paga, que não tinha por que ser paga, e que foi paga para alguém que não prestou esse serviço, e portanto o dinheiro que foi pago pela empresa, que originalmente destinado ao Corinthians, foi pago por uma comissão. E era dinheiro que foi tirado do Corinthians. Simples assim. Quem ficou com esse dinheiro eu não sei, a gente ainda não sabe, mas os indiciados estão aí prestes a terem o dedo apontado para si e vão ter que se defender na justiça. A questão é, este era um dinheiro do Corinthians. O mesmo Corinthians que hoje é notificado pela justiça porque não pagou o Memphis. O mesmo Corinthians que não pagou o Coronado. O mesmo Corinthians que tem mais de 2 bilhões de reais de dívida. Então, assim, essa crença de que a coisa dentro de campo é uma e a coisa fora de campo é outra, é uma grande bobagem. É até uma obviedade falar isso. Mas parece que a gente precisa reforçar nestes momentos. Neste momento especificamente, não tem futebol para o Corinthians. E, aliás, talvez essas notícias façam menos barulho, até porque a gente está tendo um Mundial que atrai todas as atenções. Mas a questão é, a conta está sendo cobrada dentro de campo agora. Porque o Memphis, eventualmente, não se apresentar, e estou plenamente de acordo com o André, não tem nada a ver com profissionalismo ele se apresentar ou não. Porque a parte dele como profissional, ele cumpriu e sempre esteve cumprindo, enquanto o Corinthians cumpria, e agora a gente sabe que nem cumpria, a sua parte de empregador. Então, a partir do momento que o Corinthians não cumpre a sua parte de empregador, se ele quiser, ele pode muito bem não se apresentar e isso não vai ser falta de profissionalismo. Então não adianta apelar ao profissionalismo do jogador, porque o jogador vinha sendo profissional. De qualquer forma, o Memphis estar ou não no Corinthians, na volta ao futebol, se ele vai estar escalado, se não vai estar escalado, se vai estar à disposição, não vai estar à disposição, é o menor dos problemas do Corinthians. E o noticiário, dia após dia, acho que está deixando isso claro. Não é só obra do Augusto Melo, obviamente é obra de anos e anos de gestão absolutamente caótica no clube, mas é também culpa do Augusto Melo, né, que dizia que a farra ia acabar, que dizia que estava tudo encaminhado e pago, e que as coisas, pelo menos em relação à gestão dele, estavam corretas, e está muito claro que não estavam corretas, e agora está tudo vindo à tona, como já aconteceu com outros clubes. O André, é incrível como no futebol, essa questão passional, ela coberta e, na verdade, faz com que, talvez, no caso de um Memphis Depay, que está sem receber o que é de seu direito, fique para a torcida, no caso de uma não apresentação, como grande vilão. Claro. E é justamente algo que os cartolas adoram fazer também. Lógico.
Evidente, porque aí vem toda aquela história, mas para ele não faz falta, já ganhou tudo que tinha que ganhar, pelo clube que te acolheu tão bem? Veio para cá, sabia que era assim, ninguém obrigou, ninguém fez nenhum tipo de pressão que ele não conseguiria resistir para vir jogar no Corinthians, veio porque quis, né? Como se no momento em que um jogador como esse, com outras oportunidades, certamente ele tinha para estar em outro lugar. E não acostumado a esse tipo de coisa, né? E veio para cá, evidentemente, porque quis, mas porque aquilo que foi oferecido para ele no papel é uma coisa absolutamente maravilhosa, até para os padrões dele, né? O contrato do Memphis com o Corinthians foi revelado publicamente. Tudo que ele ganha, todos os bônus, assistências, como se justifica o prêmio do Campeonato Paulista ter sido depositado quase que integralmente na conta dele, tudo isso foi revelado. E é uma coisa assim, é um clube praticamente de joelhos diante de um jogador. De uma forma bem semelhante ao que o Santos fez com o Neymar e o Santos está fazendo de novo. Sim. São situações bem semelhantes. Os números eu não sei, eu estou dizendo em relação aos percentuais, a uma situação específica para um em relação ao que é feito para todos os outros, esses desequilíbrios que acontecem e que talvez não sejam bem digeridos e compreendidos dentro de um vestiário, mas isso é uma conversa para um outro momento. E tem a diferença que um entra em campo também. Né? O Memphis joga, né? Exato, é sim. óbvio, né? Joga, ajuda, é decisivo em um número razoável de partidas, participou de uma campanha de troféu, de um campeonato estadual, é verdade, foi muito importante nos jogos que livraram o Corinthians do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, inegável a participação dele, a forma como ele melhorou o time do Corinthians, não só com seu desempenho individual, mas Yuri Alberto melhorou com ele, Garro melhorou por causa dele em campo, tudo isso. O Memphis é um jogador de futebol, mas não tem recebido aquilo que foi acordado. E não importa, não dá para ficar fazendo conta com o contrato dos outros. Não existe esse negócio, para ele não faz falta, já tem dinheiro suficiente, poderia ter mais amor à camisa. Agora eu quero ver os vídeos que ele fez fora do clube, toda aquela atitude que ele tinha de se colocar no contexto de São Paulo. As pessoas já estão dizendo isso, como se, ao assinar um contrato com o Corinthians, mesmo sabendo dos problemas e mesmo tendo todas as garantias, o jogador se tornasse um cúmplice das situações que atingem a muitos outros clubes e muitos outros jogadores de futebol, colegas dele, aqui no Brasil. Mas a conversa fatalmente vai passar. Com certeza. Se ele, em um determinado dia, não se apresentar, para muita gente vai ter cometido o máximo pecado. E só lembrar, André, o clube vai passar bem por essa mais uma vez. o mercado europeu vai abrir. Sim. Ele é um jogador que voltou a ser convocado pela seleção holandesa, pelas atuações que teve no Corinthians, que tem se apresentado muito bem na seleção holandesa, tem feito gols, tá para bater recorde. Artilheiro. Artilheiro. Então, assim, é preciso considerar isso também. Que talvez tenha até disso no pensamento dele, falar, bom, isso não é falta de profissionalismo. Não. Ele diz, espera lá, eu combinei um negócio. E aí, não interessa se é muito, se é pouco. Se alguém errou ao combinar um valor muito alto, foi o Corinthians, e não ele. Ele tá na dele. Então, assim, não interessa se é muito, se é pouco. Se o Corinthians não está pagando, ele pode muito bem chegar a essa conclusão e dizer, olha, eu tenho outras oportunidades de clubes que vão me pagar para jogar na Europa, e ele pode, de repente, fazer essa opção. Então, o momento também não é o melhor momento para o Corinthians. O Corinthians precisa resolver rápido esse negócio para que o jogador, de repente, não se acerte, né, entre na FIFA e consiga um acerto com outro clube da Europa. É isso, Vamos falar do Corinthians? É uma notícia ruim e uma notícia boa, tá? Vou não começar. para com isso, Você quer que eu comece com a boa ou com a ruim? Não tem a notícia ruim é a seguinte. A notícia boa. Vai, vamos começar pela notícia boa para não falar que a gente começou com a notícia boa. Eu não tenho culpa que tem notícia ruim, mas vou começar com a boa. Nessa briga de gigantes, né, desses fornecedores de materiais, das duas empresas que dominam aí boa parte do esporte mundial, a Adidas e Nike, a Nike saiu vitoriosa e o Corinthians renovará com a Nike até 2035. Uau! Os valores são parecidos, tá? 1,1 bilhão de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais por 10 anos, tá? O Corinthians tomou a decisão de acertar com a Nike e não com a Adidas, porque a Nike também já é uma parceira de longa data do Timão. E levou-se em questão também a questão jurídica, né?
porque poderia, de repente, quebrar aí um contrato, a Nike tinha prioridade em cobrir e tal, então houve também um estudo jurídico para entender o seguinte, se a grana é a mesma, então vamos fechar aí com a Nike, tá? Porque a grana realmente era a mesma, fala-se até que pode ser um pouquinho mais com bônus, tal, dependendo do que o Corinthians fizer também nesses 10 anos. E aí é o seguinte, um pouco mais da metade em cash, então estamos falando de 550 milhões de reais em cash, e a outra parte em material, tá? Então essa é a ideia inicial. E o pulo do gato, essa informação não vai ser confirmada pelo pessoal do Corinthians, mas essa nova administração vai conseguir uma antecipação da grana. Então, quer dizer, o Corinthians antecipa uma parte volumosa desse dinheiro, da parte em cash, para pagar as contas que precisam ser pagas. Então, nesse aspecto, é uma excelente notícia, porque o Corinthians precisa do dinheiro para pagar a conta de luz, né? Falando no popular aqui, para pagar a conta de água, senão corta a luz e corta a água. Então, muito legal que o Corinthians consiga antecipar parte desse dinheiro e mantém, né, essa gigante chamada Nike como a marca principal do uniforme, não é? Fornecendo os uniformes do Corinthians nos próximos 10 anos do contrato vigente. Ah, mas que sabe, é a notícia ruim. A notícia ruim é que o Corinthians está devendo 6 milhões e 100 mil reais para o Memphis Depay. Premiação ainda lá do Campeonato Paulista e alguns acertos aí de direitos de imagem. O staff do jogador já havia conversado com o presidente que está empichado, não é? Que é o Augusto Melo, e o negócio não havia acertado. E já comunicou o atual presidente, o interino, Osmar Stabile, que quer receber essa grana. Então o Corinthians precisa resolver de forma imediata isso, porque senão na janela aí o homem dá no pé. Então o Corinthians pega esse dinheiro e acerte o que tem que acertar com o Memphis, tá? Tá no contrato, tá no papel, tá na pedra, se é bom ou não importa, tá assinado, tem que ser macho, tem que ter palavra, tem que ser homem para manter a palavra e cumprir aquilo que está no contrato. Se deve para o jogador Memphis Depay, pague o Memphis Depay e a conversa está encerrada. Tudo bem, né? Está entrando 1,1 milhões de reais e está devendo 6 milhas apenas para o Memphis. Então isso daí é o menor dos problemas, vamos combinar, né, senhor? Então paga logo aí o holandês para ele não querer voltar para Amsterdã, né? E deixa o homem aqui, porque o homem pode ser importante e vai ser importante, a gente vai precisar muito dele no segundo semestre desse ano. Certo, senhor Mano? Exatamente, ele é importante, é um jogador que se identificou demais com o Corinthians, sentiu a camisa, sentiu a torcida, sentiu a cidade, sentiu a instituição. É muito. Tá jogando bem? Não, pode jogar mais? Pode. Mas não, o Corinthians não pode deixar de pagar, gente. Isso pega mal pra gente. Porque quando você vai tentar atacar de novo o mercado europeu para trazer um Memphis pra cá, como o Flamengo tá querendo contratar Vlahovic, eu esqueci o nome do centroavante da Juventus. Depois você lembra aí. Vlahovic. Exatamente. Aí o cara fala assim, não vou ao Brasil porque os caras não pagam. Não pode, isso não pode acontecer. Então eu espero que o Corinthians salde logo essa pendência, essa dívida com o Memphis, para que tudo continue trabalhando e continue bem, né? Porque o Corinthians tem objetivos nesse campeonato, nessa temporada ainda, e o Memphis faz parte desse objetivo. Então aí você vê a opinião da mídia aí sobre esses atrasos aí com relação ao Memphis Depay. Mano, ele tem razão em cobrar, tem que cobrar mesmo. Foi assinado em contrato. Daí eu vi torcedor que falando, mas não tá jogando nada, não merece receber. Vai você não trabalhar direito no seu trabalho e o seu patrão não te pagar no mês seguinte aí, se você não vai à justiça. Então, Memphis Depay fez certo. E, cara, dentro de campo, tá deixando a desejar, porém, eu acho que com relação a essa parte aí afeta. Tem muito jogador que quando não recebe, começa a fazer aquele corpo mole. Eu lembro que uma frase do Vampeta que ele falou, vocês fingem que me pagam, eu finge que jogo. Então, esse ano, cara, eu não sei desde quando que ele está devendo o Memphis, mas esse ano tá meio estranho, cara. Ele perde a bola, não vai direito para tentar recuperar, tá fazendo muita gracinha. Ano passado, cara, ele perdia a bola e corria pra pegar, dava carrinho, voltava atrás, fazia bastante gols. Então, complicado, cara, um jogador desse aí gringo que não tá acostumado com salário atrasado, né? Então, vai ser complicado. Eu tenho certeza, se chegar uma proposta agora do Besiktas, da Turquia, que tava até interessado, né? Não sei se é oficialmente interessado, mas foi só uma especulação da imprensa turca. Se vier com a proposta, ele vai sair, mano. Ele vai sair. Até porque a multa dele é baixa.
Então, acho que é 50 milhões de reais pra fora. Então, e tem umas cláusulas ali que ele pode sair. Se ele quiser sair do Corinthians, ele paga 5 milhões de euros, 25 milhões. Então, o cara, se ele quiser sair, ele sai nessa janela. E é um salário de 6 milhões, não o salário dele, na verdade, é o custo que ele tem ao Corinthians de 6 milhões aí, com carro, com cozinheira, com hotel que ele fica. O salário dele mesmo gira em torno de 4 milhões e meio, é uma grana altíssima. Então, vamos ver os capítulos aí. Fabinho falou que ele reapresenta no sábado, confirmou que ele se reapresenta no sábado. Então, sábado veremos. Vai ser um dia muito longo, e se ele não se reapresentar, tem torcedor que já tá pegando no pé do Memphis. Então, comenta aí se você tá a favor do Memphis, se você acha que ele tá certo assim, de cobrar o Corinthians. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!